Outro dia eu fiz, aqui no nosso Jornal Integração, uma editorial quanto aos nossos atos, que nossos atos falam por nós e como cada gesto nosso deixa uma mensagem específica. E assim também é quanto ao resultado das urnas nessas eleições de 2024. Um recado, uma mensagem que precisa ser interpretada e, consequentemente, compreendida por todos. Mas qual o recado deixado pelas urnas? Essa reflexão necessariamente precisa ser feita de modo especial por aqueles que foram derrotados nessas eleições. Isso para o Executivo e também para o Legislativo, Quantos foram os que não obtiveram êxito na tentativa de uma vaga na Câmara Municipal, de uma cadeira na Câmara Municipal, de serem reeleitos, reconduzidos para mais um mandato? Quem venceu, venceu por quê exatamente? E quem perdeu, perdeu por quê? Que razões ou que fatores levaram à vitória de alguns ou contribuíram para a derrota de outros tantos? Não dá para simplesmente fechar os olhos, achar que tudo foi normal dentro do contexto simplesmente político e basta tão somente esperar a próxima eleição para que todos voltem a medir forças novamente. Penso eu que se faz necessário buscar entender o pensamento do eleitorado, o pensamento da população e, consequentemente, que mensagem, acima de tudo, o cidadão, a cidadã, aquele que foi às urnas, quis deixar a partir do resultado, a partir da divulgação do que as urnas nos trouxe. Se olharmos para os municípios mais próximos de Itapajé, e consequentemente nessa análise se faz necessário também colocarmos o contexto do município de Itapajé, o bloco dos derrotados tem ao menos duas características em comum, não necessariamente tem as duas características, que são aqui, e aí repito, na nossa concepção, e cada um faz uma análise, consequentemente, pode ser uma análise diferente. Ou adotaram como estratégia de campanha o ataque, o jogo das acusações infundadas, com ausência de propostas, o principal, ausência de propostas, disseminação de mentiras, de fatos irrelevantes, de situações indesejadas. No caso de alguns políticos com mandato, tiveram dificuldade de conseguir encarar frente a frente a população ou convencer a população de que eram dignos de mais um voto de confiança, porque quem está com mandato, no momento da eleição, no momento da campanha, é uma espécie de prestação de contas. E aí basta tão somente você prestar bem essas contas à população, que a população dificilmente não vai reconhecer o seu trabalho. Então, para alguns que teve exatamente o mandato inerte, ineficiente, foi difícil e conta também nesse pacote. Todos têm ao menos uma dessas duas características, Essa estratégia utilizada na campanha ou a questão do mandato que não foi tão eficiente assim. Saíram vitoriosos, consequentemente, nessas eleições, aqueles que se preocuparam em apresentar mais propostas, aqueles que não se furtaram de debater os problemas e, consequentemente, apontar também soluções. Tiveram êxito aqueles que ousaram, que tiveram a coragem de encarar o povo e também os seus opositores cara a cara, frente a frente, diante do cenário e da realidade vivida pelo município, isso valendo para Itapajé e também os demais municípios de modo especial aqui da nossa região. Aqueles que não se omitiram, que entenderam qual o real clamor da população, aquilo que era o principal anseio da população dentro desse contexto de escolha, de definição do futuro do seu município. Mas qual o clamor real da população? A gente precisa refletir também sobre isso, porque quem acompanha friamente o dia a dia
da cidade, a movimentação, percebe muito bem qual o grande clamor ou o principal clamor do povo, da população. A população está cansada da mesma conversa de sempre, aquela mesma balela, né? A cada nova eleição é o mesmo discurso, da mesma forma, a abordagem sempre a mesma, as mesmas desculpas. O povo busca, na verdade, ficou evidenciado mais uma vez, algo novo. Novo, quando eu me refiro, não é necessariamente de pessoas novas, mas são novos ideais, objetivos, propostas concretas que faça com que exatamente o povo consiga vislumbrar um futuro de novas perspectivas, de boas perspectivas, um futuro de dias melhores, por exemplo, na saúde, na educação, na infraestrutura, na geração de emprego e renda, um futuro com mais oportunidades, dias com mais dignidade e menos humilhação. O povo quer e precisa estar no centro e não ser tratado somente como figurante que é transformado em ator principal somente no período de eleição. O povo deu esse recado, que está cansado disso, de ser tratado como ator principal somente às vésperas de uma eleição. Esse foi um dos recados, essa foi uma das mensagens principais que precisa, consequentemente, ser analisado por cada um de nós e, de modo especial, pelos agentes políticos que costumam estar batendo na porta do povo a cada nova eleição, a nível de município a cada 2 anos, aliás, a cada 4 anos, mas nós temos eleição a cada 2 anos, que aí parte dessas lideranças que estiveram agora nessa campanha com o seu candidato a prefeito ou com o seu candidato a vereador, muitos deles, né, sendo o próprio candidato a vereador, vão estar de volta daqui a 2 anos com o seu candidato a deputado embaixo do braço e novamente tentando convencer a população a dar-lhe um voto de confiança. Quem assimilou isso e deu a devida atenção ao povo, quem não se preocupou apenas em tentar oferecer, né, algum tipo de benefício ali em troca da confiança das pessoas, saiu vitorioso nessas eleições. Toda eleição, todo resultado expresso nas urnas é uma mensagem. E quem não a interpreta, consequentemente, está fadado ao fracasso. Assim, certamente estão muitas das lideranças políticas tradicionais, não só de Itapajé, dessa nossa região. Com base nesse resultado, um fracasso quase que total, porque ao longo desses anos não souberam interpretar a mensagem transmitida pela população e buscaram agir ou agem da mesma forma que agiam, fazem da mesma forma que faziam, tratam as pessoas da mesma forma que tratavam há 10, 15, 20 anos atrás. As coisas evoluíram e, consequentemente, a política também evoluiu. E aí, alguns, infelizmente, não acompanharam essa evolução. Aos vitoriosos, né, fica aí o alerta, porque vale também para eles. Atentem para a mensagem e façam por onde exatamente atender às expectativas da população. Porque, caso contrário, na próxima eleição, e ela chega logo, logo, poderão ser exatamente esses que se sagraram vitoriosos nessas eleições de 2024, caso não entendam, não consigam interpretar essa mensagem, serão estes que estarão exatamente ocupando aí o assento dos derrotados, que nesse momento está sendo ocupado por uns, mas que daqui a pouco poderão ser exatamente esses que saíram vitoriosos nessas eleições. Acho que uma máxima, né, que é muito dita nesse período, o povo bota e o povo tira. Nunca foi tão válido como nesse contexto de momento, esse contexto que estamos vivenciando agora, e principalmente a partir do resultado dessas eleições. E é mais do que certo, é mais do que válido. O povo bota e o povo tira. O povo aposta numa mudança porque está cansado do mesmo.
Mas quando essa mudança ela não se concretiza na prática, na próxima eleição, na eleição seguinte, o povo já deu mostras de que vai lá e muda novamente, porque está cansado simplesmente de ter mais do mesmo. E mais do mesmo não dá resultado. E o resultado que a população espera é ser tratada com respeito, com dignidade, é ter serviços públicos funcionando a contento para minimizar o sofrimento. E quão é sofrida a nossa população da nossa região como um todo. 12 horas, de modo especial, exatamente aquelas pessoas mais humildes.